Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Nosso convidado de hoje foi batizado em homenagem ao compositor francês Maurice Ravel. Ele cresceu cercado de música e invenções num sítio muito bonito na zona rural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele tem uma banda chamada Beradeiros, é músico, toca violão muito bem, já trabalhou como palhaço em festas infantis e compartilha com o irmão, também ator Júlio Andrade, uma relação artística e afetiva muito forte. Agora ele se prepara para viver o jogador Tostão em Brasil 70, uma série sobre o tricampeonato que o Brasil conquistou, na seleção brasileira conquistou no México em 1970. Depois de brilhar em Um Jogo que Mudou a História e de fazer ninguém menos do que Raul Seixas, na série Raul Seixas Eu Sou. Estou falando do nosso convidado Ravel Andrade, um grande ator, talvez um dos mais brilhantes nomes dessa geração dos anos 90. Ele está com 33 anos, vai fazer 34 em breve. Uma geração que está fazendo muito, né, pela renovação do audiovisual brasileiro, entregando muito talento e um olhar com muita verdade. Ravel Andrade, hoje com a gente no Trip FM. Ravel, maior prazer te conhecer aqui, ainda que a gente tenha essa forma digital aí de se conhecer, mas é sempre muito legal porque dá para conversar, dá para conhecer um pouco da trajetória, né, da biografia da pessoa e a gente consegue ter esse contato um pouco mais profundo. Muito bom estar com você. Eu estava te dizendo antes da gente começar a gravar que eu assisti a série do Raul, né, que muita gente está vendo aí, está fazendo bastante sucesso, que é mais recente, pelo menos foi lançada mais recentemente. É também a série Jogo, né, Jogo que Mudou a História, que é uma série muito bem feita, em que você tem uma atuação importante, né, cenas pesadas, difíceis, imagino que sejam difíceis e tal. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas vamos começar, cara, falando sobre uma coisa que eu acho sempre legal para iniciar, que é a tua família, né? Eu estava vendo aqui, tem uma coisa muito interessante, né? Vocês foram morar num sítio, né? Vocês são do sul, foram morar num sítio, quer dizer, era meio uma comunidade ali, uma terra dividida entre os familiares e tudo. Me fala um pouco dessa tua origem, cara. Onde é que você nasceu, tua família? Eu vi umas fotos muito legais, você andando de bicicleta com seu pai, você, o Julinho, seu irmão, né? O ator Júlio Andrade, mais umas meninas e tal, uma turma. Dá vontade de ir para aquele sítio ali. Me conta um pouco como era essa época aí, Ravel. Sim. Ô Paulo, prazer estar aqui conversando com vocês. E sobre isso, sobre a minha infância, né? Sobre a minha vida no sítio. O meu pai, ele tinha um apartamento, a gente morava num apartamento em Porto Alegre, né? Nós somos de Porto Alegre, minha família toda é de lá. E ele tinha esse sonho de ir morar num sítio, de ter uma terra, um pedaço de terra. Inclusive ele chamava de Sítio dos Sonhos, né? Ele tinha essa coisa assim de ter esse Sítio dos Sonhos. Então ele trocou, ele encontrou esse sítio que era no sul da Zona Sul de Porto Alegre, caminhos rurais de Porto Alegre, né? A galera até hoje lá anda a cavalo, assim, é uma coisa bem rural mesmo, assim, são vários sítios, pequenos sítios, assim. Fica a 50 minutos, 1 hora do centro de Porto Alegre. Então é uma coisa afastada mesmo, assim. E o meu pai, com esse sonho, um dia descobriu esse sítio, esse cara que tinha um sítio estava vendendo, e ele perguntou se o cara queria trocar a escritura do apartamento pelo sítio, e o cara trocou. Então ele fez essa troca, assim, e a gente foi morar no sítio. Como eu tenho 3 irmãos, nós somos 4, e eu sou o caçula, a minha mãe ficava nesse sítio cuidando da gente e o meu pai saía para trabalhar. Então, como ela ficava sozinha nesse sítio, o meu pai teve a ideia de chamar as irmãs dela, dividir o sítio em partes iguais, em 5 partes iguais, que eram as irmãs da minha mãe, e levar todo mundo para lá. As pessoas precisavam de um terreno, construir uma casa e tal, e ao mesmo tempo fariam companhia ali para minha mãe, né? Então o meu pai acabou construindo essa comunidade familiar, né? Esse sítio super familiar. E foi uma fase super importante para mim. Eu acho que eu trago essa essência desse lugar em que a gente era completamente livre, assim. A gente ficava, imagina, as crianças
as crianças se cuidavam, sabe? As crianças ficavam ali mexendo com terra, tinha um açude, então a gente mergulhava nesse açude todos os dias, a gente corria, subia a árvore, cortava dedo, pisava em prego. Foi essa infância bem, bem raiz, assim, né? E uma infância importante para mim. Eu acho que essa essência ela vem comigo até hoje. E nesse sítio, todo final de semana, como bons gaúchos, a gente fazia churrasco, né? Tinha um churrasco. Então, esse churrasco, ele agregava as famílias que estavam ali, minha família que estava ali, mas também agregava muitos outros amigos que vinham para esse sítio. Então, eram finais de semana em que a gente tinha 20, 30, 40 pessoas nesse sítio. E esses finais de semana, esses churrascos eram regados com muita música, né? Eu tenho um tio, que é o Marcelo Andrade, Cello Andrade, que ele é músico, ele foi o primeiro cara que se aventurou na arte, assim, né? Que resolveu viver de arte. Então, o meu tio, ele era um cara que estava sempre com violão, assim, e sempre influenciava os primos e todo mundo que estava ali em volta. E ele foi o cara que influenciou o meu irmão, Júlio Andrade. Foi o cara que passou as primeiras notas ali pro Julinho. Então a gente foi sempre um influenciando o outro, assim, né? Nesses finais de semana com muita família, com muita gente, com muita história e com muita música, né? Então, e aí depois o Julinho vem me influenciar também, o Julinho me dá meu primeiro violão e tudo mais. Mas esse sítio foi uma fase importante, assim, para minha vida, né? Para minhas recordações, para minha calma como pessoa, para minha observação para o mundo, né? Era um lugar que tinha um outro tempo, né? Tinha uma outra vivência e uma coisa muito familiar. Eu sou muito apegado à minha família por isso também, né? Meus primos hoje, que todo mundo se espalhou, todo mundo acabou saindo do sítio em algum momento, mas foi um lugar muito mágico, assim mesmo. Eu acho que o meu pai estava muito certo nesse nome, né? No Sítio dos Sonhos, assim. Foi um lugar onde a gente pôde sonhar muito e depois sair por aí realizando, né? Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso, nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as Big Techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a Fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você
curta e possa fortalecer e contribuir. Ravel, tem uma coisa que você acabou de mencionar, mas que eu vejo você falando, já vi você falando, e que é muito interessante, né? Porque não é regra, né? Quer dizer, é uma relação que você tem com o Júlio, né? Essa relação de admiração, de carinho. Você fala no Júlio como sendo uma espécie de guru e de uma forma muito amorosa, né? E não é sempre assim, né? A gente vê, tem o Júlio e Ravel, mas também tem o Caim e o Abel, né, cara? Tem irmãos que se detestam e que não funcionam e que, enfim, competem, né? E tem uma outra coisa que eu quero acrescentar, né, nessa pergunta, que é o fato de que você seguiu a carreira dele, né? Quer dizer, você fala influenciado por ele, guiado por ele, mas ao mesmo tempo tem aquela história do irmão do fulano, né? Ou do filho do fulano, quer dizer, alguém que pega uma certa carona na carreira do parente, né? Me fala um pouco sobre isso, cara. Como é que vocês desenvolveram esse afeto? Quer dizer, de onde vem isso? E dessa questão de ser o irmão mais novo de um cara que já tinha uma história, né? Quer dizer, você não correu o risco ou em algum momento ficou ali meio preocupado de ser o continuador de uma história ou alguém que tinha uma dependência grande de uma estrada que já estava posta ali? Me conta um pouco esses detalhes dessa relação que parece ser muito, muito legal. É uma coisa que é claro que quando eu fui crescendo, eu sempre observei, né, os filhos de alguém, ou o irmão de alguém, ou as pessoas que estavam lá, né, por conta dessa outra que abriu o caminho e tudo mais. Mas confesso que essa pressão, assim, nunca passou pela minha cabeça e pelo meu corpo, assim, eu nunca fiquei pensando muito nisso. E eu acho que por conta de uma criação que a gente teve mesmo, eu acho que tem muito do meu pai e da minha mãe, da criação do meu pai e da minha mãe, que eles deram pra gente, de uma relação amorosa e de uma relação de admiração mesmo, né? Um pelo outro, assim. Então, eu tenho uma admiração profunda pelos meus outros dois irmãos também, o Conrado e a Maitê, que têm outras profissões e tudo mais, e uma relação profunda de admiração pelo Julinho desde muito pequeno, né? Então, a família, a nossa família ali, o nosso núcleo familiar, sempre torceu muito pela carreira do meu irmão, né? O meu irmão, ele é 15 anos mais velho do que eu, então quando ele tinha 18, 19 anos ali, 19 anos que ele saiu do quartel e resolveu virar ator, eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, né? E eu sempre vi os meus pais e os meus irmãos torcendo muito pelo meu irmão, pelo Júlio, né? Ele era o cara que era o artista da família, né? Então, isso trazia para mim uma alegria, um prazer de quando ele chegava, de quando ele vinha com as histórias, de quando ele vinha propor coisas, quando chegava o Natal, que ele pegava os primos, pegava os primos, montava uma peça de teatro, uma apresentação musical para a gente fazer ali. Eu cresci com essa admiração, como se ele fosse um professor mesmo para mim, sabe? Um mestre, né? E não alguém que estava competindo, né? Um irmão que competisse comigo, né? Que eu precisaria ser melhor do que ele, ou que algo assim, né? Que eu precisaria brilhar mais do que ele. A gente nunca foi criado assim. A gente foi criado. O meu pai, ele sempre incentivava muito os filhos, né? Ele falava: cara, você tem que fazer o que tem que te fazer feliz, o que te faz feliz, o que te faz feliz. E eu fui crescendo com isso e descobri que o que me fazia feliz era exatamente o que fazia o meu irmão também feliz. Mas como eu sempre admirei ele, como eu sempre vi ele como um professor mesmo, como um guru, como você falou, né? Um cara dos bons conselhos. E como ele sempre também, por outro lado, viu que eu tinha uma aptidão para a arte, viu que eu também me interessava por isso e tratava isso com muito amor, né? Me levava para as coxias, ele me levava para os sets de filmagem, né? Eu cresci dentro dos sets e das coxias do meu irmão e com esse olhar de admiração para ele.
Então eu acho que isso fez com que eu nunca visse ele como alguém que eu deveria alcançar ou alguém que eu deveria ultrapassar, né? Eu via ele como um cara que fazia algo que também me dava muito prazer, né? E nas nossas conversas, quando eu estava adolescente ali, que eu realmente queria e falei para ele, cara, eu quero, eu preciso disso, né? Eu tava triste, eu estava infeliz com 15 anos, assim. E eu falei com ele que eu queria seguir o caminho. Ele não me levou para o lugar que ele estava. Ele me levou pro início da estrada, né? Ele falou, mano, eu acho que você tem isso, eu acho que tem essas, você tem esse dom, mas você precisa passar por toda a escola, né? Então eu acho que isso foi algo que também fez eu confiar em mim e não querer pegar carona com ele, sabe? Eu acho que fez eu entender que eu também era daquele lugar. E entendendo que eu também era daquele lugar, eu vi ele como um colega, sabe, como alguém que estava na batalha junto comigo e não como alguém que podia me puxar. É claro que ele abriu portas para mim. Ele abriu um caminho maravilhoso para mim, né? Quando ele faz o filme do Paulo Coelho e ele sugere para a produção que o irmão dele, mais novo, muito parecido com ele, já estava fazendo teatro em Porto Alegre, eu já estava fazendo alguns curta-metragens, né, de universidade, eu já tinha feito algumas coisas, eu já estava no caminho, né, da profissão, já tinha feito palhaço em semáforo de trânsito, já tinha feito festa infantil, já tinha feito flash mob quando teve um momento ali que bombou o flash mob, aquela coisa que você tá no shopping comendo um hambúrguer, de repente você sobe numa mesa e canta uma música, sabe? Então eu tava fazendo muito isso, assim. E eu já tinha feito meu curso de teatro, que foi na Casa de Teatro de Porto Alegre, com o meu mestre de teatro, Zé Adão Barbosa, que também foi um cara que me ensinou muita coisa, né? Eu acho que meu irmão também teve essa inteligência de me levar para um lugar que ele sabia que iam me ensinar coisas essenciais ali da vida do ator, né? E ele sabia que eu também precisava passar pelo teatro, né? O meu irmão, ele é um cara do teatro, apesar de depois ter virado um cara do cinema, mas ele vem com essa essência do teatro e ele sempre é, me falou da importância do teatro, né? Então, quando eu quis ser ator e ele já fazia TV, ele já fazia filme, eu não queria fazer filme, eu não queria fazer novela, eu queria ser ator. Então ele falou, se você quer ser ator, você tem que fazer teatro. Então eu acho que ele teve essa inteligência também de me levar para um lugar que me acolheu, em que eu também a gente não tinha dinheiro para pagar, a gente nunca foi uma família com grana, então eu também fazia aula e quando acabava a aula eu descia para o bar do teatro para trabalhar a noite inteira, trabalhava na noite, lavando o copo e secando o copo. Então eu passei por todas as fases, assim, né? E entendi, principalmente, que a carreira do ator não é uma carreira fácil. Muito vendo a luta do meu irmão, né? A batalha dele para conseguir bons personagens e bons trabalhos, mas também sentindo na pele ali, vivendo em Porto Alegre, esse início de carreira em que eu passei por todas essas fases. Então, eu acho que eu ter passado por tudo isso nunca me deslumbrou, assim, sabe? De que o meu irmão era um cara mais famoso e de que ele já tinha conseguido colocar o nome dele na roda e que com isso eu poderia levar alguma vantagem. Não, eu comecei a me orgulhar do meu próprio caminho, sabe? Eu comecei a entender que o meu próprio caminho também era um caminho consistente, sabe? De estudo, de muito estudo, de muita batalha. Então, quando eu vim fazer esse filme com ele, eu já tinha noção do que era um pouco, né?
a carreira do ator, assim. Então nunca me deslumbrou isso. E eu acho que essa coisa de ser irmão dele, de ser irmão de alguém mais famoso, nunca passou pela minha cabeça, assim. E a nossa relação de irmão, de admiração profunda mesmo, assim, eu acho que é, ajudou muito para gente se ajudar, para gente um olhar para o outro com um olhar de admiração mesmo e não de competição, né? O meu pai, o meu irmão falou isso numa entrevista que a gente teve, que ele falou uma coisa que o meu pai sempre falava, que ele falava, Julinho, você é bom, mas o Ravel vai ser muito melhor. E eu fico pensando hoje nisso, nessas palavras do meu pai, que poderiam ser completamente, poderiam estragar tudo, né? Porque eu poderia ter botado na minha cabeça isso de uma forma completamente errada, né? Mas a gente tem tanto amor um pelo outro e o meu pai também ensinou tanto esse amor. Meu pai e minha mãe, claro, né? Minha mãe também é muito importante nisso. Que isso nunca me atrapalhou, nunca atrapalhou meu irmão. A gente tem um caminho realmente de colegas ali e eu olho ele como um professor até hoje, eu aprendo com ele até hoje. Eu peço conselhos para ele até hoje, né? Um cara que eu converso sobre o trabalho, sobre a profissão. Então, isso foi me dando muito mais prazer do que a ideia de que eu deveria ser melhor do que ele ou usar ele para conseguir certos trabalhos, né? Isso foi acontecendo naturalmente, assim. Ravel, deixa eu te perguntar de uma outra particularidade da tua vida, que é o fato de se chamar Ravel, né? Eu sei que é em homenagem ao compositor, ao Maurice Ravel, mas, Sim, cara, isso é bonito agora, né? Você fala isso na entrevista e tal, e a ligação com a música e tudo, mas com 9 anos na escola ali em Porto Alegre, cara, não devia ser tão simples assim. Como é que é ter um nome tão sim. bonito, marcante e ao mesmo tempo exótico, né? Diferente? O meu pai escolheu esse nome, o meu pai escolheu nomes lindos assim para os filhos, né? Ele era o cara que escolhia os nomes. E o Júlio César, que é o primeiro, né, que esse nome forte, assim, não é um nome exatamente exótico, mas é um nome muito forte, né? Depois vem a Maitê, depois vem o Conrado, e aí Ravel, né, que sou eu. E eu é por conta do Morrice, por conta de um CDzinho que meu tio tinha lá. Meu tio botava para tocar e meu pai emocionava quando tocava aquilo. Ele falava, cara, que música é essa? Ah, isso é Maurice Ravel, Bolero de Ravel, né? E aí ele ficou com aquele Ravel e quando eu vinha nascer, pô, só pode ser Ravel. E na escola, eu odiava esse nome. Eu tinha um complexo com esse nome um complexo era tão grande que eu falava para minha mãe todos os dias eu falava, mãe, por que meu pai não botou João? Eu amo João. Então assim, eu queria me chamar do nome mais básico possível, assim, sabe? O mais popular possível, porque Ravel as pessoas confundiam com Rafael, as pessoas faziam piada com pastel, sabe? Com rapel. Era assim, nunca era o meu nome. Quando eu chegava em algum lugar que perguntava meu nome, qual é o seu nome? A pessoa escrevia, quando eu ia ler, estava escrito Rafael. Eu falava, pô, ninguém acerta o meu nome. Quando eu virei artista, cara, eu falei, meu pai foi iluminado, porque escolheu um nome que eu amo e que tem tudo a ver. E eu sou músico também, né? Então eu carrego o nome de um grande músico, né? Então eu superei esse complexo, eu superei esse trauma quando eu me tornei artista e vi que meu nome fazia todo sentido, né? Mas de fato, na época da escola, adolescência ali, eu falava, pô, me chama de João, pelo amor de Deus. Ô, Ravel, vamos falar de um papel novo que você tá representando aí nos últimos tempos, que é o papel de pai, né? Você e André Sim, tiveram a Yolanda, né? Que também é um nome diferente, muito sim. legal. E como é que tá sendo, cara? Quanto tempo ela tem? E o que que você pode me dizer desse primeiro pedaço da estrada de pai, né? Eu me lembro que eu escutava muito assim aquela coisa de você só vai saber o que é ser pai quando você for pai, né? Não dá para explicar.
E eu acho que eu continuo reproduzindo isso para os meus amigos e para quem me pergunta, assim, para quem não é pai, né? Como é ser pai, né? É uma coisa realmente inexplicável, assim, não cabe nas palavras, né? Porque a sensação de ver a Yolanda nascer, por exemplo, quando ela saiu da barriga e eu vi ali, parece que eu entrei num outro mundo, né? Foi uma coisa que eu falei, cara, agora a vida começou. Eu tive essa sensação, assim, de clichê pra caramba, mas eu acho que a paternidade e a maternidade tem coisas muito clichês mesmo. Eu acho que quando ela nasceu, eu nasci junto. Foi essa realmente a sensação. E, e eu entendi o verdadeiro sentido do propósito, né? Da palavra propósito, né? Porque eu achava antes que eu tinha propósito na vida. Mas quando ela nasceu, eu entendi realmente que é algo muito mais forte, né? Parece que a vida que eu vivi antes da Yolanda era meio sem graça, assim, cara, por que eu vivia? Para crescer e para. Eu não entendi muito, assim, parece que tirou todo o brilho daquela vida que eu me orgulhava de ter crescido, de ter virado um cara, um adulto, maduro e tudo mais. Quando ela nasceu, eu falei, pô, não, isso aqui é que é a vida, assim, mexeu muito comigo. E eu sou um cara que eu sempre sonhei em ser pai, né? E aí, quando eu e a Andréia, a gente realmente ficou juntos, porque eu e a Andréia, a gente se conhece há 11 anos, né? Mais de 11, 12 anos, que ela é muito amiga do meu irmão. E aí a gente se apaixonou numa praia, os dois solteiros, assim, a gente começou a se olhar com um olhar diferente, se apaixonou e logo que a gente se apaixonou, a gente entendeu que, cara, você sonha em ser mãe, eu sonho em ser pai, vamos construir essa família, né? Então foi a realização de um sonho também ter a Yolanda. E a experiência de pai, eu acho tudo, eu tô achando tudo completamente maravilhoso, assim. A única coisa que realmente me pegou muito é a privação de sono. Inclusive hoje a Yolanda, ela dorme super bem e tudo mais, mas hoje foi uma noite de cão, assim, que ela acordou 2 da manhã, a gente teve que levantar, embalar, aí levanta você, aí depois, pô, eu levantei agora, levanta você, esse revezamento, né, que a gente vai fazendo, assim. Mas tirando essa privação de sono, cara, eu tenho vivido um sonho com ela, assim, é lindo de ver, né, um ser aprender tudo, né? Começar desde o zero, assim, começa só mamando e dormindo, depois vai te olhando, esse primeiro olhar, né, que ela tem para o pai e para a mãe, assim, é algo muito mágico. Eu tô inebriado, assim, com essa realização desse sonho com a Yolanda. Ela é uma criança incrível, delicada, sensível, esperta, já está engatinhando pela casa, agora está nessa fase de enfiar o dedo em todas as tomadas, né? Então a gente está nesse momento do não, né? Ensinando não. E aí eu me vejo lá atrás falando, não, eu não vou falar não pro meu filho, não, eu não. Então essas coisas que estão caindo por terra, assim, que eu falava que eu não ia fazer, né? E que hoje eu falo, cara, é impossível, eu preciso ensinar o não para ela, né? Eu preciso dar limites para ela, né? Eu tô vivendo tudo isso, assim. Ela é uma criança muito esperta, ela tá falando algumas palavras já fala água. A primeira palavra que ela aprendeu foi água. Eu achei lindo, eu quase chorei quando ela falou água. Eu falei, nossa, simbólico água, filha. Água é o combustível da vida, né? Você tá entendendo tudo, né? Então, pô, tá sendo linda. Ela tá com 4 dentes já. Tá a coisa mais linda, experiência maravilhosa. Deixa eu te perguntar um outro ângulo disso, né? Porque realmente é maravilhoso e acho que deu para perceber na tua fala o quanto isso está te atravessando, né? No melhor sentido. Mas a gente faz uma revista feminina, né? Que vai fazer 25 anos agora, a TPM, e Sim, onde a Andrea já esteve algumas vezes também. E uma das questões lá que a gente aborda há um quarto de século é o quanto se romantiza essa coisa da gravidez, né, e da mulher, e a mulher fica no estado de graça e toda cor-de-rosa e não sei o quê. E a hora que você vai perguntar para a mulher, ela vai te dizer que
não é bem assim necessariamente, né? Varia Sim, de indivíduo para indivíduo, cada mulher é uma história, mas em geral é muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muito cansaço, né? Você falou agora da noite, de sono, da privação do sono e de um monte de outras coisas. E é muito frequente que as mulheres deem uma estressada assim gigante, né? Nesse período, no início da maternidade e tal, puerpério e não sei o quê, quer dizer, e que os casais se abalem também, é muito frequente isso, né? A gente estuda, não precisa ser um grande estudioso disso para saber que tem muita separação, inclusive, que tem muita briga, muita tensão nos casais, né? E isso, evidentemente, varia de casal para casal, de indivíduo para indivíduo e tal. A vida não tem regra, não tem manual de operação, né? claro. Mas como é que está sendo, cara? Por exemplo, isso, você acabou de relatar de uma forma fofa, tal, pô, um momento que pode ser uma treta, né, cara? Vai você aí, eu já fui, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é. Me conta um pouco, Sim. cara, da gestão do romance, do casal, né, do homem e da mulher e tal. Como é que vocês estão navegando nesse mar que tende a ser agitado? Sim, sim. O puerpério era uma coisa que eu desconhecia completamente, né? E a Andréia também, né? É a primeira filha dela, a nossa primeira filha, minha primeira filha. Então, o puerpério realmente é uma fase em que você precisa ter, principalmente eu acho que o parceiro, né, quem tá do lado ali, ter muita paciência, assim, muita atenção também, né, com o que a mulher sente e tudo mais. Porém, como você falou, cada experiência é uma experiência, né? Eu acho que a nossa experiência, a gente, eu acho que a gente pôde contar com a sorte também. Acho que da nossa filha ser uma criança simples, uma criança que não saiu fora do que é esperado, né? Do trabalho que a gente vai ter. Sempre tem trabalho, você vai ter trabalho sempre, né? Quando você tem um filho, você vai abdicar de várias coisas, você vai ter que moldar a sua vida para criar aquela criança, né? Mas eu acho que a gente teve a Yolanda num momento muito bom da nossa vida, né? A Andrea num momento bom da vida dela, eu num momento bom da minha vida e a gente junto numa casa em que a gente tem uma estrutura boa para criar essa filha, né? A gente em momentos bons de carreira em que a gente pôde parar a nossa carreira para ficar no nosso casulo, né? Para poder cuidar um do outro e principalmente a Andrea, eu cuidar da Andrea e a Andrea também se cuidar e não se preocupar em correr atrás do dinheiro, em correr atrás do trabalho, né? Eu acho que a gente teve a Yolanda num momento bom, assim, para simplificar a coisa, para não ter essas interferências, para não ter essas ranhuras, esses estresses. A gente teve, claro que teve, é sempre difícil. Eu acho que o momento da amamentação, por exemplo, é um momento muito difícil. Tem mulheres que não tem nenhum problema, a criança vai, mama e tudo mais, mas sempre tem um sofrimento ali, ou um seio que racha, ou um leite que empedra, né? Tem que massagear, tem dor. Então a gente se preparou bastante, a gente leu muitas coisas e também tudo que a gente leu, muitas coisas que a gente leu não serviram para nada, né? Eu acho que a vida também mostra que às vezes a teoria ela não funciona, né? É só a prática que vai te ensinar. Mas eu acho que a gente passou por isso com muito foco e muita consciência. A gente sonhava com isso, eu sonhava com isso, a André sonhava com isso. Então a gente também se colocou num lugar de tipo, cara, é o nosso sonho, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, o que que você precisa? Eu estava em casa, eu não saí para trabalhar, então a gente pôde viver isso com muita calma, né, com muita atenção sobre as dificuldades e tudo mais. É, e e a nossa filha, ela realmente nos abençoou, assim, porque o primeiro mês ali foi uma guerra, foi uma luta,
normal que eu acho que todo mundo passa, né? Essa coisa do bebê de uma hora e meia, 2 horas, 3 horas, acorda para mamar e você fica meio zumbi. Às vezes você tá com ela no colo fazendo ela dormir, e você fala, cara, eu tô dormindo aqui, meu Deus, eu tenho que acordar. Você não sabe onde você tá, mas a gente estava muito focado em viver a experiência mesmo, em passar pela experiência, em transcender essa coisa da dificuldade e transformar ela em algo que era o, o sonho da nossa vida, sabe? Então, a gente estava ali com uma neném que nos olhava e nos dava toda a força que a gente precisava, né? Nos momentos de dificuldade, assim, quando eu olhava para a Yolanda, eu falava, cara, não tem nada que pode me derrubar, sabe? Não tem nada que pode me abalar. Essa criança aqui, ela é minha filha, ela olha para mim, ela vai crescer, ela vai ser, sabe? Quem será que ela vai ser, né? Eu quero dar o melhor de mim para ela, assim. Então a gente foi muito impulsionado por esse amor, assim, que a gente tem por ela. Passou por algumas dificuldades, mas a gente até brinca às vezes com alguns amigos que perguntam, que querem ter ou que relatam é, coisas mais pesadas, assim, mais difíceis do que a gente teve, que é a maternidade e a paternidade tóxica, né? Porque pra gente foi muito bom tudo, assim, né? A gente teve as dificuldades básicas, mas no geral tá sendo muito prazeroso. E a gente como casal, com essa coisa, esse risco do casal se afastar ao invés de se unir, assim, eu acho que a gente está muito mais parceiro, sabe? Eu acho que a gente ficou mais parceiro, assim. A gente está lutando por algo muito maior, né? Então, a gente se uniu mais. A nossa experiência realmente está sendo uma experiência muito bonita, assim, com todas as dificuldades que tem. Não é uma coisa fácil ter um filho, mas a gente está superando tudo isso com muita força de vontade e muita alegria, assim, no coração. Cara, você falou de uma coisa importantíssima que é ter um momento adequado e uma situação financeira estruturada, né? Sim. Isso muita gente não tem enfim, não vive dessa forma, né? Sim. Mas esse é um assunto que eu gosto de tratar aqui, principalmente quando eu falo com gente do mundo das artes cênicas, né? Porque tem uma percepção meio equivocada, assim, da sociedade, que todo mundo que, sei lá, faz um filme de cinema ou faz uma novela é rico, né? Talvez a revista Sim. Caras, a revista Caras tenha um pouco de culpa, né? Porque ela põe as pessoas num castelo e eu numa banheira, né? Com bastante espuma e sempre uma taça de champanhe. Mas não é bem assim. Eu entrevistei, por exemplo, cara, há uns meses atrás, não sei, chutaria uns 6 meses no máximo, por exemplo, a Alice Carvalho, que você deve conhecer, que eu acho que é uma das grandes revelações, né? Eu falo revelação sempre entre aspas, porque você vai ver a pessoa tem 10, 12, 15 anos Já de está na batalha há um tempo, mas ela foi revelada para o grande público recentemente, com algumas séries e filmes, né? Uma atriz assim absurdamente talentosa. E ela falou para mim na entrevista, até repercutiu bastante, que ela, pô, até então, até o momento da entrevista, ela não tinha dinheiro para plano de saúde, para coisas assim. Ela me falou quanto ela ganhava até uns meses antes daquele papo, sabe? Que era uma coisa assim, muito pouco dinheiro. Ela falou o Sim. número, eu não me lembro agora, mas era um negócio assim, um salário mínimo, sabe? Tipo isso. É, como é que é, cara, para você e para André que estão já, né? São diferentes. A André é mais velha que você, né? Sim. Quer dizer, está num outro estágio de vida biológico e profissional também, né? Por mais tempo. Mas como é que é para um ator jovem, assim, né? Que tem um prestígio já, pô, você já, né, protagonizou filmes e tudo. Você fica tranquilo, cara? Ou é um negócio que se você parar. Eu também ouço dos atores e atrizes, né, que puta, não dá pra parar, né? Porque você tá fazendo um filme e tá tudo certo. De repente, só que você sabe que dali a algumas semanas você vai estar na incerteza, né? É assim, meu. Como é que é esse aspecto? Você conversa com o Julinho sobre isso? Cara, eu acho que a maior dificuldade da profissão é essa, né? E como a gente não tem nenhuma consciência financeira, a gente não aprende na escola, a gente não.
é uma profissão que pode realmente te derrubar muito fácil, porque quando você entra nela e você começa a fazer grandes produções, que você sai desse lugar de BO, né, de baixo orçamento e tal, porque você começa do teatro, né? O teatro, por exemplo, é uma vida muito difícil quem vive de teatro no Brasil, porque a gente não tem um público, né, que vá ao teatro, assim. Eu acho que São Paulo é uma cidade um pouco à parte disso tudo, que é uma cidade em que quando eu frequento teatros e peças, eu vejo um público, eu vejo que tem um público, assim, mas de uma maneira geral, ontem mesmo eu fui assistir uma peça maravilhosa. Um teatro de 80 lugares, já é um teatro com poucas pessoas, né, com poucos lugares, mas não tinha nem 40, não tinha nem metade, sabe? Então, viver de teatro é muito difícil. Quando você vai para o audiovisual e você começa a ganhar um pouco melhor, tirando a Globo, assim, né? Porque eu acho que quando você vai para a emissora grande, ah, agora não mais, mas há uns anos atrás eles assinavam sua carteira, né? Então você falava, nossa, eu sou um ator e eu vou ter carteira assinada, né? Uma coisa quase que não bate assim, né? Você fala, como assim? Porque a nossa vida ela é tão um trabalho, aí você ganha aquele dinheiro, aí você faz o trabalho durante 6 meses, aí você ganha aquele dinheiro. Quando você termina o trabalho, o dinheiro já está acabando. É muito difícil. Só que assim, quando você fecha o trabalho e você vê aquele dinheiro que vai te dar para 6 meses, ele parece ser um dinheiro bom. Parece que vai dar. Mas quando você chega no final do trabalho e o dinheiro está acabando, você fala, cara, não foi bom esse dinheiro. E aí no próximo, você fala, não, eu preciso melhorar isso, né? E aí a gente fica nessa batalha de negociação, né? Do quanto que eu preciso ganhar, do quanto que vale o meu trabalho, o meu estudo. Aí você começa a fazer umas contas do tipo, não, mas para fazer esse trabalho eu vou ter que ficar tanto tempo estudando. Eu vou sair do set e eu vou ter que ir para casa e eu vou ter que continuar trabalhando, porque eu não trabalho só durante o horário de trabalho, né, que eu estou no set. Eu trabalho quando eu estou em casa também, né? Então você vai tentando aumentar um pouco, assim, valorizar um pouco o seu trabalho, mas de uma maneira geral a gente não ganha tão bem, e a gente não tem essa inteligência financeira, a gente não aprendeu a guardar dinheiro, a gente quer viver bem, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer, pô, poder morar legal, poder comer legal, poder comprar um carro, quem sabe, né? Para ter uma vida legal, assim. Só que a carreira do ator você não consegue planejar muito isso, porque é trabalho e trabalho. E quando você termina um trabalho, você tem que ir atrás de um teste para fazer esse teste para talvez você pegar esse trabalho, para esse trabalho acontecer lá na frente. Então, realmente é uma profissão muito difícil para você se sustentar. Quando você não é herdeiro, né? Porque tem muitos que já têm essa grana e a profissão do artista ela tem vários níveis sociais ali, né? Ela não tem uma. O artista ele nasce em todos os lugares, né? Ele não para de nascer, né? Ele nasce nas famílias mais endinheiradas e ele nasce também nos lugares mais miseráveis, assim, né? O artista ele nasce em todos os lugares. Mas no nosso caso, que a gente não tem a família com dinheiro, pelo contrário, né? Hoje em dia é a gente que ajuda a nossa família, né? Que a gente conseguiu ascender um pouco nessa profissão e se estabilizar um pouco. É muito difícil, é uma carreira que, como a Fernanda Montenegro mesmo diz, tem uma entrevista que ela fala, cara, não seja, se eu posso te dar um conselho aqui, não seja ator, não seja atriz, porque você vai sofrer, e isso é mental, assim, é coisa de o tempo todo, e a gente às vezes tem muitas promessas, né? As pessoas falam, pô, é você, o seu teste foi muito bom, tá todo mundo te querendo. Então, essa expectativa, ela é alimentada o tempo todo na gente. E aí você vai amadurecendo, você vai vendo que não é bem assim, então você vai começando a escutar isso e você vai colocando cada vez mais o seu pé no chão. E alguns conseguem
adquirir essa inteligência de guardar um dinheiro, né? De não gastar tudo, de viver pouco, de viver com pouco para poder viver mais, né? Para poder ter dinheiro por mais tempo, para poder segurar, quem sabe, pegar um outro trabalho e você ainda ter o dinheiro do trabalho passado para juntar um pouquinho. Então, de uma maneira geral, é uma carreira muito difícil e é como você falou, a minha família, primos meus já falaram assim, não, agora que você tá rico, sabe? É uma coisa assim, e eu pensando assim, cara, eu fiquei agora parado para criar minha filha, mas deu 5 meses dela de vida, cara, eu saí ligando para todo mundo e falando com a minha gente, e falando, precisamos correr atrás, porque eu fiquei 5 meses parado e zerei. Assim, eu voltei pro zero, sabe? E agora eu tenho uma filha. E a fralda é muito cara. E ela faz 10 cocô por dia. Eu não tinha essa noção de que é tanto cocô assim, sabe? E então, cara, eu ainda tenho. Eu aprendo muito com a Andréia, que, como você falou, ela é muito mais experiente nesse sentido. E, e eu acho que ela teve essa inteligência de casa também. Ela aprendeu isso em casa. Eu não aprendi isso em casa, negócio de guardar dinheiro. Então, eu aprendo muito com ela. Mas, cara, é uma profissão que bate na gente, bate na gente. É difícil você conseguir se estabilizar, né? Tanto que a gente tem aí artistas pô, grandes artistas que estão numa idade avançada já, que não tem tantos papéis e que, cara, estão sem grana e estão sem ter onde cair morto, assim, né? Então, é uma profissão perigosa, é uma profissão muito perigosa, porque você vê aquele dinheiro, só que aquele dinheiro ele é uma ilusão, cara. Ele vai acabar ali na frente, sabe? Então, realmente é muito difícil. Vamos para um outro aspecto da profissão que eu acho que está melhorando, me parece. É assim, agora que as novelas estão fazendo os remakes, né? O Vale Tudo, tal, você começa a prestar atenção nas novelas como eram feitas 20, 30 anos atrás, né? E você vê que o casting, principalmente de homens, acho que de mulheres também, mas eles eram muito mais feitos dentro de um padrão estético, né? Quer dizer, quase todos os atores de novela eram o que se costuma chamar de bonitões, né? Uns figurões e tal, o cara com uns corpões, os corpões, tipo, sei lá, o Richelli, né? Que fazia, eu tava lá no Vale Tudo, sei lá, o Fagundes, bonitão, eram galãs, né? E em quase todos os papéis, assim, você vê esse tipo de padrão estético, né? Das mulheres também, aquelas super belezas e tal. Acho que isso deu uma mudada razoável. Mas eu queria falar sobre isso, cara. Tanto você quanto o Júlio, que se parecem muito fisicamente, não são aquele padrão que, sei lá, hoje o representante talvez fosse o Cauã Raymond, né? Aquele cara que é todo, assim, dentro de uma certa medida, né? De musculatura, de formato de rosto, de não sei o quê, e tal, considerado o galã, né? O bonitão. O fato de não ser dessa forma chegou a atrapalhar, você acha, a tua carreira ou mesmo a do Júlio em algum momento? Cara, eu acho que eu não sei se atrapalha, eu acho que ao contrário, eu acho que se você pega isso e transforma isso num impulso assim, ela pode até te ajudar, porque pela beleza você não vai, cara. Então, trabalha, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente realmente acredite no trabalho, sabe? Na cena, em fazer bem a cena, sabe? Em entrar bem, em compor bem o personagem, em pegar o telespectador num outro lugar, sabe? Eu acho que, de certa maneira, para mim, ajuda. Porque eu sei que um galã eu nunca vou ser. Ou pelo menos esse galã, né, que a TV criou, né? Eu nunca vou ser. Então, o que eu posso mostrar de qualidade ali, né? O que eu posso ter que o espectador vai
prestar atenção em mim, como que eu vou atrair esse olhar, como que eu vou, né, criar esse magnetismo dele comigo, como que ele vai prestar atenção no meu personagem, no trabalho, né? Então, eu sempre fui um cara da atuação, assim, da atuação. O quanto que eu posso melhorar minha atuação, como que eu posso passar a verdade para o público, né? Qual a maneira mais interessante de criar esse personagem, né? Onde que o público vai ficar preso em mim, né? Eu acho que... E eu tive muito essa referência do meu irmão, né? Que nunca foi um galã, nunca teve esse perfil de galã e tal, mas foi um cara que foi conquistando personagens que tinham a importância que a TV dava para esses galãs, né? E eu acho que a gente foi mudando também. Eu acho que o audiovisual foi entendendo que só beleza não ganhava o jogo, né? É claro que tem atores aí lindos, maravilhosos, que são ótimos atores, né? Acho que a beleza ela não exclui a qualidade do ator, assim, mas eu acho que muitas vezes ela maquiava um péssimo ator, né? Eu acho que a beleza, às vezes, ela tá na frente da qualidade da atuação da pessoa, né? E eu digo isso também por experiência própria, porque quando eu era mais jovem, eu também caía nessa cilada. Eu também via atores que não eram tão profundos, né? Nem digo maus atores, mas não alcançavam essa profundeza da atuação, mas que a minha mãe amava, o meu pai, minha mãe falava, nossa, é ótimo ator, minhas tias, meu pai falava, nossa, ótimo ator, e que eu cresci e hoje revendo, eu entendo que eles estavam vivendo uma ilusão ali, né, de que aquela figura que era boa para os olhos, né, de que dava prazer no olhar, na verdade aquilo estava maquiando uma má atuação, assim. E eu acho que hoje, com toda essa mudança, essa mudança de padrão, né, essa desconstrução, a gente trazer as pessoas negras também protagonizarem, né, os nordestinos fazerem os seus papéis, né, contarem as suas histórias, né, essa mistura que a gente tem feito hoje, eu acho que isso, tá muito mais democrático e traz uma qualidade na atuação, nos personagens, sabe, aprofunda tanto. Eu acho que o público está começando também a enxergar, a ter um olhar mais crítico sobre isso, né? Eu acho que hoje em dia o público, quando ele vê uma atuação que não é tão boa, ele consegue identificar uma atuação que não é tão boa, né? Mesmo aquela pessoa sendo linda, magnética, maravilhosa, né? Eu acho que a gente está chegando num lugar muito interessante, assim, de misturas, né? Ainda mais no Brasil, né? Que é um país de todas as belezas, né? Eu acho que a gente tem muitas belezas, assim. Hoje em dia eu nunca me preocupei muito com isso, mas sim, eu já passei por trabalhos em que eu fiz teste e que, me dediquei 100% e depois eu fui ver o cara que tinha pegado o personagem e que não estava fazendo um personagem tão profundo, não estava entregando uma coisa tão profunda, mas que era bom para os olhos ali, né? Assim, era bem mais bonito do que eu, tudo mais. Eu acho que a gente já passou um pouco por essa fase, né? As produtoras de elencos, produtores de elencos, diretores já ultrapassaram um pouco essa fase, apesar de ainda ter, mas eu acho que tudo bem, porque todo mundo tem que ter lugar nessa história, né? Acho que todo mundo tem que ter oportunidade para brilhar e para estar no seu lugar ali. Abel, eu entrevistei um colega seu também recentemente, isso faz poucas semanas, jovem, acho que até bem mais jovem, uma geração abaixo da sua, que é o Jafar Bambirra, né? Sim, muito meu amigo, eu sou muito amigo do Jafar. Então, ele estava me contando, né, sobre essa série incrível que ele protagoniza agora, né, chama-se Dias Perfeitos,
onde ele faz um psicopata, assassino, um cara Sim. sei lá, não sei nem qualificar, cara, a patologia daquele maluco, né? E aí surpreende um pouco vamos dizer assim, pro espectador, né? Porque nem sempre aquelas cenas que você acha que são duríssimas, dificílimas. Por exemplo, ele faz umas brigas corporais e depois umas violências e umas cenas muito fortes, né? A violência contra a mulher nessa série. Sim. Ele falou, cara, essas coisas tem que tomar muito cuidado e tal, mas nem são as cenas mais difíceis, porque você vai ver, na verdade, a gente tava tudo arrumadinho, tudo pensado, planejado, às vezes até brincando. Então desmonta um pouco aquela coisa da ficção, que é feita para você acreditar, Sim. óbvio, né? Quer dizer, com base nisso, cara, eu queria te perguntar, por exemplo, eu citei dois, talvez, dos seus trabalhos mais conhecidos, que são agora o Raul Seixas, né, nessa série sobre a vida dele, né, esse quase documentário, um docudrama, talvez, né, Sim. muito interessante, dirigida pelo meu amigo Paulo Morelli, né, e pelo filho dele também, né, Sim. Pedro, mas e também citei o jogo que mudou a história, né? Em que você faz uma Sim. cena de muita violência, né? Que você vive lá um cara que está preso e é violentado e etc. Quer dizer, são cenas que quem está assistindo fala, caramba, cara, isso aí marca a pessoa pro resto da vida, tal. Você falou em profundidade, né, de atuação. Queria que você me dissesse quais foram, na verdade, cara, as cenas em que você sentiu que você estava sendo mais exigido até hoje, sabe? Que foram muito desafiadoras. Assim, pode ser nesses trabalhos ou em qualquer outro que seja, né? Mas assim, momentos em que Sim. você falou, pô, não sei se eu vou conseguir fazer o que tem que fazer agora, né? Cara, eu compartilho com o Jaffa desse pensamento também, mas também tem trabalhos e trabalhos, né? No jogo que mudou a história, por exemplo, acho que foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. Eu acho não, eu tenho certeza. Por quê? Porque a gente tinha um nível de veracidade ali muito grande. E a gente, para além de estar atuando com egressos, né, e com pessoas que cumpriram suas penas e que pagaram pelo que fizeram, ex-policiais também, que passaram por coisas muito pesadas, né? Para além disso, dessas experiências, dessas trocas, dessas conversas, desses caras contando, por exemplo, um dos caras, uma vez a gente estava ali, a gente fez uma preparação muito boa com a Fátima Domingues, do Nós no Morro, que é uma preparadora excelente, assim, que mexeu muito comigo, com o meu trabalho também. Teve um dia que eu estava conversando com um desses egressos e ele falando, não, Ravel, eu fui preso, eu era chefe do tráfico lá onde eu morava e eu vivia escondido e aí eu fui preso porque eu fui visitar a sogra da minha mulher na Barra da Tijuca e quando eu saí do apartamento dela os caras me grampearam e me levaram. E eu fui, paguei o delegado uma grana e saí, fui liberado. Só que aí eu quis me vingar do cara que me caguetou. E aí o cara que caguetou era um outro delegado e ele sequestrou a filha desse delegado e matou a filha desse delegado. E aí ele foi preso de novo e quando ele foi preso de novo, ele sofreu violências tremendas, claro, porque o delegado também quis se vingar dele e ficou preso durante 20 anos e aí cumpriu a pena e foi solto. E essas conversas, elas aconteciam ali na cadeia, na Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, numa ala desativada, que a gente estava filmando, dentro de uma cela que já tinha tido muitos presos, dentro de um presídio, dentro de um lugar que tinha cheiro de cadeia, que eu nunca tinha sentido, e que eu sentia lá todos os dias quando eu ia filmar, sabe? Numa cama de presidiário ali, numa cama real, numa cela real. Um pouco antes da gente fazer uma cena que eu era estuprado por
15 caras. Então, assim, existem trabalhos e trabalhos. O jogo que mudou a história foi um trabalho que me transformou. Porque eu acho que o sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema muito cruel. E ao mesmo tempo, escutando as histórias desses caras, você fica meio maluco, né? Você fica meio sem saber qual é a sua opinião sobre aquilo, né? É um negócio que mexe com você, porque você pensa assim, tá, e se fosse a minha filha, né? Que esse cara tipo, ou se eu tivesse vivido a realidade desse cara e em algum momento eu tivesse, entende? É um lugar que me deixou muito confuso mentalmente ali. Eu não sabia muito o que pensar. E ao mesmo tempo o cara era um cara que eu cumprimentava, que tinha coração, sabe? Um cara que era amoroso, simpático. Então, assim, foi um trabalho que mexeu muito comigo. Mas o fato da gente estar dentro de uma cadeia de verdade, simulando cenas extremamente pesadas todos os dias, não teve como. Não teve como. Eu não, foi inevitável o meu sofrimento. Foi inevitável. É claro que a cena mais chocante, que é a cena do estupro, era uma cena ensaiada. A gente ensaiou essa cena muitas vezes, tinha todo um cuidado, porque como era uma cena muito violenta, com muitos caras grandes, muito maiores do que eu, uma força física muito maior do que a minha, era uma cena perigosa, e por isso ela foi uma cena muito ensaiada e muito consciente. Foi uma cena muito consciente, eu não sofri na cena, entende? Mas eu sofri durante o trabalho todo pelo peso da coisa mesmo, sabe? Era um lugar que tinha uma história pesada, né, nas paredes, assim. Era um lugar que tinha uma energia muito densa, muito densa. Então foi um dos trabalhos, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz, psicologicamente. Foi o trabalho que eu precisei, depois que eu saí dali, eu precisei entrar para o mundo mágico sabe, dos ursinhos carinhosos e pensar, cara, tá tudo bem, vai passar, eu preciso ver a vida agora, eu preciso olhar o sol e acreditar que a vida também é um algodão doce, porque eu vivi uma coisa muito escura ali, sabe, um buraco muito profundo, assim, eu precisei, sabe, da ajuda da terapia, eu precisei da ajuda da Andrea, eu precisei relaxar minha cabeça, eu precisei esquecer esse personagem, precisei fazer uma yoga, precisei revisitar o meu corpo, né? Porque é um lugar de muitos traumas, é um lugar de muito sofrimento. Então, por outro lado, outros trabalhos que eu já fiz, que também tinham cenas assim, que eu fiz na brincadeira, que cortava e eu tava ali rindo e tudo certo, e era tudo ensaiado e ninguém se machuca. Isso sim, isso acontece, mas tem alguns trabalhos que realmente são inevitáveis, assim. Se você quiser realmente aprofundar o personagem e viver aquilo de uma maneira em que o público olhe e fale, nossa. E tem outros que não, tem outros que você pode simplesmente atuar, sabe? Você tá cansado, você não precisa correr 10 quilômetros, você pode só usar a sua técnica e fazer, mas nesse caso, foi um trabalho que me sugou, assim. Cara, eu queria aproveitar para fechar aqui que você fizesse um paralelo, né, entre esse trabalho que você acabou de descrever e esse outro mergulho do Raul Seixas, né, que é outra praia, mas também bem densa, né, um cara que, pô, foi dependente químico durante boa parte da vida, que teve uma relação com filhos e companheiras muito complexa, né, para dizer o mínimo. Quer dizer, um monte de dramas ali, era um outro lugar, né, não era exatamente o lugar do crime, da cadeia, esse lugar que você descreveu agora, escurão e com esse cheiro. Esse cheiro deu para sentir agora, só de você falar, cara, esse cheiro de cadeia. Quem já pisou numa cadeia sabe do que você está falando.
Me faz se é que isso é possível, cara, eu queria que você fizesse uma espécie de paralelo entre esses dois trabalhos, né? O que o cara que personifica esses personagens, né? De um lado, um cara que está preso ali e tal, vivendo esse drama real do Brasil, né? O sistema carcerário é um dos piores do mundo. E do outro lado, um gênio, né, cara? E ao mesmo tempo um cara bem perturbado, bem complexo, que marcou profundamente a história contemporânea do Brasil, né? Você consegue fazer um paralelo entre esses dois trabalhos? É difícil, é difícil, porque eu acho que são mundos completamente diferentes, né? É, eu acho que no Raul a minha grande dificuldade foi lidar com a solidão, né? Com a depressão, né? Com o vazio existencial ali, né? Com essa família que ele era um cara muito familiar, muito amoroso, né? Quando eu conversei com as filhas e com a família, tinha esse lugar de Ravel. O meu pai era a Vivi Seixas, né? Que foi uma das filhas que eu pude ter conversas assim antes de filmar. Ela falava, Ravel, meu pai era um cara muito tímido, quieto, extremamente amoroso, né? Um cara sensível, um cara completamente diferente desse cara que a gente tem na cabeça, né? Esse maluco beleza que a gente, quando a gente pensa no Raul, a gente vê esse cara, uau, né? Esse cara que parece que não tem problemas, né? O cara, ele é um super-homem ali, e ele só vive aquela loucura, e aquela loucura ela completa ele, né? E preenche. Mas se eu pudesse fazer algum paralelo, seria nessa solidão que eu acho que a cadeia traz para o Egídio, né, que é o personagem que eu fiz no jogo que mudou a história, e, e que a família, a falta da família para o Raul fez para ele, né, a falta, essa busca incessante pelo caminho dele, pelo caminho que ele nunca ia chegar, né, eu acho que o Raul ele buscava algo que não era palpável, né, ele viveu 10 mil anos e ele não encontrou, né, algo, porque eu acho que o lance dele não era encontrar algo, era realmente ir atrás de algo que não existia, assim, e só que isso gerava um vazio nele tremendo, porque ele ia perdendo a família, ele ia perdendo os amigos, ele ia ficando nessa solidão, que o personagem Egídio, por exemplo, vive na solitária, né, que ele vai para a solitária e eu tive que buscar muito isso de como é. Conversei com os caras que ficaram em solitária e realmente é algo que é perturbador, assim, né, para um ser humano, né? E eu acho que o Raul vivia um pouco isso, vivia um pouco essa solitária na vida dele. E eu acho que no fim da vida dele, por mais que ele tivesse a família, né? Por mais que ele tivesse uma pessoa que cuidasse dele ali na casa dele, e tudo mais, não era um cara que estava completamente abandonado, mas eu acho que ele já não tinha mais para onde ir, assim, sabe? O meu pai teve duas depressões profundas e eu vi em casa, assim, o que é realmente essa solidão, né? Eu imagino que o Raul ele tinha depressão, né? Nunca se fala nisso, a família não fala nisso, mas eu imagino que essa solidão dele gerou uma depressão nele, em que ele tinha que ir para os excessos mesmo para tentar preencher algo que nunca ia ser preenchido, né? E se eu tivesse que fazer um paralelo entre esses dois, eu acho que é esse vazio profundo, né, que esses dois personagens viveram e que foi o meu maior desafio no Raul foi realmente ter que ver. Eu sou um ator que eu fui aprendendo, eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo a não guardar esse tipo de sentimento dos personagens. Eu acho que no início da minha carreira eu era visceral no sentido de querer sentir aquilo mesmo e de querer botar eu preciso sentir para interpretar. E com o decorrer da minha carreira eu fui entendendo que eu poderia me poupar disso também, né? Que eu não precisava viver. Mas em algum grau eu ainda vivo, eu ainda gosto de entender profundamente esses sentimentos, né?
E no Raul, meu maior desafio foi esse vazio mesmo que eu tive que viver e que eu vivi, porque é um trabalho que exigiu muito de mim, que eu não falei com os amigos, que eu não falei com a família. A única pessoa que me visitava e que estava comigo era a Andréia. E mesmo assim, eu lá em São Paulo, ela aqui no Rio de Janeiro, eu lidando com aquele vazio, assim, querendo entender um pouco o Raul, né? Querendo entender um pouco essa solidão que ele viveu, para poder passar isso, né, para o público. Eu acho que essa solidão é uma coisa que os dois personagens tinham muito profundamente. Assim. Quando você saiu do Raul, você precisou dos ursinhos carinhosos, da yoga e tal, ou foi mais leve? Precisei muito, cara, precisei muito. E no Raul, principalmente porque o Raul, ele é um personagem de composição, né? E é um personagem que fala diferente de mim, que anda diferente de mim, que reage, é um cara espirituoso para fora. E eu sou o contrário, eu sou para dentro, eu sou mais tal. E precisei tirar ele do meu corpo, assim, falar, Raul, sai, porque eu chegava em casa eu já tava que nem o Raul, falando que nem o Raul, querendo beber uísque. Falei, não, esse não sou eu, né? Então, para além da solidão e dos sentimentos de tristeza e sentimentos ruins, assim, que eu tive que interpretar e fazer ali, eu acho que o corpo, eu precisei tirar o Raul do meu corpo, assim, sai, cara, sai. E ele ainda tá, tem coisas que vai ficar aqui que virei meio Raul Seixas. Queria te agradecer demais pelo papo, adorei, acho que deu para te conhecer muito, assim, num grau de profundidade razoável, considerando o pouco tempo, né? Mas deu para ver de onde vem essas atuações, né, cara? De uma base, de uma família legal, de um esforço, né? E agora da Yolanda, né, cara? Agora da pequena Ioiô. Sim, cara, Ioiô tá aqui, cara. Eu tô aqui com ela aqui. Eu pedi pra a nossa diarista tomar conta aqui que a Andréia não tá. Eu ia fazer com ela, mas aí eu falei, pô, a última entrevista que eu fiz, que eu também tava cuidando dela, ela ficava falando, ela não me deixava falar, cara. Eu falava e ela ficava nha. Aí eu falei, pô, pedi pra nossa ajudante aqui, eu falei, ô Nena, fica com ela, por favor, um pouquinho. Então, se ela é assim, daqui a pouco eu espero entrevistar ela, que eu já tô entrevistando os filhos dos meus primeiros entrevistados, até neto já. Pô, que incrível, Paulo, que incrível. Espero seguir nessa toada aí, cara. Aproveito para pedir para você mandar um beijão pra Andréia e pro Julinho. Não sei se ele vai lembrar, né? Porque a galera dá 300 entrevistas por ano, mas quando o Julinho foi na época no estúdio que a gente tinha dentro da Trip, eu lembro que a gente saiu andando lá. Ele é daqueles caras que você vira amigo de infância no primeiro dia que você conhece, né? No abraço você já fala, cara, eu conheço esse cara de outra vida. Né? E já combina de sair para tomar uma cerveja. Mas enfim, manda um abração para eles, cara. Obrigado pela tua obra aí, que já é uma obra importante, né, cara? Essa série do... Aliás, quero que você mande um abraço pro Paulo Morelli também, meu amigo de muitos anos, porque é uma série importante, né, cara? Ela devolve pra gente uma memória, né? Muita molecada que não sabe, não viveu isso, né? Que toma conhecimento de uma época de ditadura em que, pô, ia a um show era um ato, né, de bravura, fazer um show era um ato de resistência, coisas que a maior parte da galera hoje nem sabe direito, né? Então, um trabalho que tem 1000 desdobramentos, né? Para além da qualidade da dramaturgia, tem desdobramentos até políticos e sociais, né? E o jogo que mudou a história também, né? Talvez de uma certa forma até mais, porque revela esse lugar da sociedade que é escuro e que é feito para ficar debaixo do tapete, né? O mundo do crime, do sistema prisional. Enfim, trabalhos muito importantes, cara. Parabéns por essa história toda, parabéns pela Yolanda. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade aí, cara, de também ficar relembrando, né? É um exercício bom, assim, da gente também, né? As perguntas vêm e a gente vai pensando nelas e obrigado pelo seu trabalho também, que é de extrema importância aí pra gente poder também trocar, né, com outros artistas, escutar os artistas, as experiências aí. Parabéns. E uma honra estar aqui com vocês. Beijão, Ravel. Obrigadão. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse
desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!